longa vida. Hoje eu quero conversar com você sobre um tema muito especial: a origem do Tai Chi Chuan e por que conhecer a história dessa prática é algo tão importante para quem deseja realmente entender essa arte. Muitas pessoas começam a praticar Tai Chi Chuan buscando melhorar a saúde, aliviar o estresse ou encontrar uma forma de exercício mais tranquila e equilibrada. Mas poucas pessoas param para refletir sobre algo fundamental: de onde veio o Tai Chi? Conhecer a história de uma prática milenar transforma completamente a forma como nós a praticamos. Quando entendemos as origens de algo, passamos a ter mais respeito, mais consciência e mais conexão com aquilo que estamos fazendo. O Tai Chi Chuan nasceu na China há vários séculos e faz parte de uma tradição cultural profundamente ligada à filosofia, à observação da natureza e ao desenvolvimento do equilíbrio entre corpo e mente. Diferente de muitos exercícios modernos, o Tai Chi não foi criado simplesmente como uma atividade física. Ele surgiu inicialmente como uma arte marcial. Isso pode surpreender muitas pessoas, porque hoje estamos acostumados a ver o Tai Chi sendo praticado de forma lenta e tranquila em parques e centros de saúde. Mas por trás desses movimentos suaves existe uma base marcial muito profunda. Os movimentos do Tai Chi foram desenvolvidos originalmente para a defesa pessoal. Eles envolvem equilíbrio, controle do corpo, redirecionamento da força do oponente e uso inteligente da energia. Existe uma história muito famosa sobre a origem do Tai Chi. Essa história está ligada a um monge taoísta chamado Zhang Sanfeng. Segundo a tradição, Zhang Sanfeng viveu nas montanhas da China, onde passou muitos anos dedicado à meditação, ao estudo da natureza e à busca por equilíbrio espiritual. Um dia, ele teria observado um combate curioso entre um pássaro e uma cobra. O pássaro atacava com rapidez e agressividade. Já a cobra se defendia de uma forma completamente diferente. Em vez de enfrentar a força com força, ela utilizava movimentos flexíveis, suaves e precisos. Ela desviava dos ataques, recuava no momento certo e respondia apenas quando surgia uma oportunidade. Essa observação teria inspirado Zhang Sanfeng a desenvolver uma arte marcial baseada em princípios completamente diferentes das artes marciais mais rígidas. Em vez de depender apenas da força muscular, essa arte valorizaria a suavidade, a adaptação e o equilíbrio. Mesmo que essa história tenha um caráter mais lendário, ela representa perfeitamente a filosofia do Tai Chi, a ideia de que a suavidade pode superar a força bruta. No entanto, quando falamos da história documentada do Tai Chi, muitos historiadores apontam para outra figura muito importante. Esse homem se chamava Shen Wanting. Ele viveu no século XVII, durante um período de grandes mudanças na história da China. Shen Wanting era um general militar que, após se aposentar, voltou para sua vila natal. Ali ele começou a organizar um sistema de treinamento que combinava técnicas de combate, exercícios respiratórios e princípios filosóficos. Esse sistema acabou dando origem ao estilo Shen, que é considerado o estilo mais antigo do Tai Chi. O estilo Shen possui movimentos que alternam entre lentidão e explosões de energia. Ele também inclui movimentos circulares e técnicas que enfatizam o uso eficiente da força. Com o passar do tempo, essa arte começou a se desenvolver e a ser transmitida para outras pessoas fora da família Shen. Um dos mestres mais importantes nesse processo foi Yang Lushan. Yang Lushan viveu no século XIX e teve a oportunidade de aprender Tai Chi diretamente com mestres da família Shen. Depois de dominar a arte, ele começou a ensiná-la em outras regiões da China. Foi graças a ele que o Tai Chi deixou de ser uma prática restrita a uma única família e começou a se espalhar. Yang Lushan também adaptou alguns movimentos, tornando-os mais acessíveis para um número maior de pessoas. A partir desse trabalho surgiu o famoso estilo Yang, que hoje é um dos estilos mais praticados no mundo. Com o tempo, outros estilos também surgiram, como o estilo Wu, o estilo San e o estilo Hao. Cada estilo possui características próprias, mas todos compartilham os mesmos princípios fundamentais. Entre esses princípios estão movimentos circulares, equilíbrio do corpo, respiração consciente, atenção plena e harmonia entre corpo e mente. Ao longo do século XX, o Tai Chi começou a se espalhar para outros países. Mestres chineses começaram a ensinar essa arte em diferentes partes do mundo.
Hoje o Tai Chi é praticado em praticamente todos os continentes. Em muitos países é comum ver grupos praticando Tai Chi em parques pela manhã. Esse crescimento mundial aconteceu principalmente por causa dos benefícios para a saúde. O Tai Chi ajuda a melhorar o equilíbrio, fortalece os músculos, aumenta a flexibilidade e reduz o estresse. Além disso, ele também pode ajudar na concentração, na respiração e na sensação geral de bem-estar. Mas existe algo ainda mais profundo nessa prática. O Tai Chi não é apenas exercício físico. Ele também é uma forma de cultivo interno. A prática ensina paciência, consciência corporal e atenção ao momento presente. Quando praticamos Tai Chi, aprendemos a desacelerar. Aprendemos a observar a respiração. Aprendemos a sentir cada movimento do corpo. E isso tem um impacto muito grande na nossa qualidade de vida. Por isso, conhecer a história do Tai Chi é algo tão importante. Quando entendemos de onde essa arte veio, passamos a valorizá-la muito mais. Cada movimento que praticamos hoje foi desenvolvido e aperfeiçoado ao longo de séculos. Muitos mestres dedicaram suas vidas para preservar e transmitir esse conhecimento. Quando praticamos Tai Chi hoje, estamos dando continuidade a essa tradição. É como se estivéssemos conectados a uma linha histórica que atravessa gerações. Essa consciência transforma completamente a experiência da prática. Em vez de simplesmente repetir movimentos, passamos a sentir que fazemos parte de algo maior. O Tai Chi também nos ensina algo muito importante sobre a vida. Ele mostra que a verdadeira força não está apenas na rigidez. Muitas vezes, a força está na capacidade de se adaptar, na capacidade de manter a calma, na capacidade de encontrar equilíbrio mesmo em situações difíceis. Esse ensinamento pode ser aplicado não apenas na prática, mas também no nosso dia a dia. O Tai Chi nos convida a viver com mais equilíbrio, a cuidar da saúde, a cultivar a calma e a atenção. Talvez seja por isso que essa arte continua sendo praticada por milhões de pessoas ao redor do mundo. Ela não oferece apenas movimento. Ela oferece também uma filosofia de vida. Se você está começando agora sua jornada no Tai Chi, lembre-se de que cada passo faz parte de um caminho. Não tenha pressa. A prática se desenvolve aos poucos. Com o tempo, você começa a perceber mudanças no corpo, na respiração e na mente. E quanto mais você aprende sobre a história e os princípios do Tai Chi, mais profunda se torna essa jornada. O significado de Tai Chi Chuan. Agora vamos entender o significado do nome. Tai Chi Chuan pode ser traduzido como punho da suprema harmonia, ou a suprema arte do equilíbrio. O termo Tai Chi está relacionado ao conceito de equilíbrio universal. Ele representa a interação entre duas forças fundamentais da natureza, Yin e Yang. Yin representa aspectos como calma, suavidade, recolhimento, descanso. Yang representa movimento, expansão, atividade e força. Essas duas forças estão sempre em equilíbrio na natureza. Dia e noite, inspiração e expiração, movimento e repouso. No Tai Chi, cada movimento expressa essa alternância. Quando um braço se expande, o outro relaxa. Quando uma perna recebe peso, a outra fica leve. Tudo está em equilíbrio. Tai Chi como meditação em movimento. Muitas pessoas dizem que o Tai Chi é uma forma de meditação em movimento. E isso faz muito sentido. Porque quando você pratica Tai Chi, sua atenção precisa estar completamente no movimento. Você observa a postura, a respiração, o equilíbrio, o ritmo do movimento. Isso faz com que a mente desacelere. E em um mundo onde estamos sempre correndo, isso é extremamente valioso. Durante a prática, muitas pessoas sentem uma sensação profunda de tranquilidade. O corpo relaxa, a respiração se aprofunda, a mente fica mais silenciosa. Isso acontece porque o Tai Chi ajuda a reduzir o estresse. Ele ajuda o corpo a sair do estado de tensão constante. Benefícios do Tai Chi Chuan. Hoje existem muitas pesquisas científicas mostrando os benefícios dessa prática. Entre os principais benefícios estão melhora do equilíbrio, fortalecimento das pernas, melhora da postura, aumento da flexibilidade, melhora da circulação, redução do estresse, melhora da respiração. Muitos médicos também recomendam Tai Chi para idosos. Isso porque ele ajuda muito na prevenção de quedas.
Ao fortalecer as pernas e melhorar o equilíbrio, o corpo fica mais estável. Outro benefício muito importante é para a mente. O Tai Chi melhora a concentração, melhora a memória e ajuda a reduzir a ansiedade. Muitas pessoas relatam que se sentem mais calmas depois de praticar. Por que o Tai Chi é tão diferente? Uma das coisas que torna o Tai Chi especial é que ele não exige força física extrema. Qualquer pessoa pode começar, não importa a idade, não importa a condição física inicial. Você pode começar devagar, com um movimento simples, e aos poucos ir aprendendo mais. O progresso no Tai Chi é gradual. Ele é construído com paciência. E isso ensina uma lição muito importante. Os resultados mais profundos levam tempo. A importância da respiração. A respiração é um dos elementos mais importantes do Tai Chi. Durante a prática, a respiração deve ser natural, profunda e tranquila. Ela acompanha o movimento. Quando o corpo se expande, a respiração se abre. Quando o corpo recolhe, a respiração se acalma. Essa conexão entre respiração e movimento ajuda a relaxar o sistema nervoso. E isso tem um efeito muito positivo na saúde. Tai Chi na vida moderna. Hoje em dia, muitas pessoas vivem sob muito estresse. Trabalho, preocupações, pressa constante. O Tai Chi oferece um momento de pausa. Um momento para desacelerar, para respirar, para sentir o próprio corpo. E muitas pessoas descobrem que alguns minutos de prática por dia já fazem uma grande diferença. Como começar a praticar? Se você quer começar a praticar Tai Chi, a melhor forma é começar simples. Alguns minutos por dia, movimentos suaves, respiração tranquila. Com o tempo, você pode aprender sequências mais completas. O importante é a consistência. Não precisa ser perfeito. O importante é praticar. O caminho do Tai Chi. O Tai Chi não é apenas exercício. Ele é um caminho de autoconhecimento, um caminho de equilíbrio, um caminho de saúde. Quanto mais você pratica, mais você descobre. E muitas pessoas continuam aprendendo Tai Chi durante toda a vida. Quando você pratica Tai Chi regularmente, várias coisas começam a acontecer no corpo. Primeiro, o equilíbrio melhora muito. Isso acontece porque os movimentos treinam profundamente os músculos estabilizadores e a consciência corporal. Segundo, a respiração se torna mais profunda e tranquila. Terceiro, a mente desacelera. Vivemos em um mundo muito acelerado. Muitas pessoas passam o dia inteiro preocupadas, olhando telas e lidando com estresse constante. O Tai Chi funciona como uma pausa profunda nesse ritmo acelerado. Durante a prática, você se concentra apenas no movimento, na respiração e na sensação do corpo. É quase como uma meditação em movimento. E por isso muitas pessoas relatam que depois de praticar Tai Chi se sentem mais leves, mais tranquilas e mais concentradas. Outro aspecto importante do Tai Chi é que ele pode ser praticado por praticamente qualquer pessoa. Não importa a idade, não importa se você nunca praticou exercício antes. Os movimentos podem ser adaptados para cada pessoa. Muitas pessoas começam a praticar Tai Chi depois dos 50, 60 ou até 70 anos de idade, e ainda assim obtêm benefícios incríveis. Estudos modernos também começaram a confirmar aquilo que os mestres chineses já sabiam há muito tempo. Pesquisas mostram que o Tai Chi pode ajudar a melhorar o equilíbrio, reduzir o estresse, melhorar a qualidade do sono e até contribuir para a saúde do coração. Mas talvez o benefício mais bonito do Tai Chi seja a sensação de conexão com o próprio corpo. Quando você começa a praticar, percebe detalhes que antes passavam despercebidos. A forma como você respira, a forma como você se move, a tensão que existe nos ombros, no pescoço ou nas costas. Com o tempo, o corpo começa a relaxar de maneira natural. Os movimentos também ensinam algo muito profundo. A suavidade pode ser mais poderosa do que a força. No Tai Chi, não se luta contra a energia. Em vez disso, aprende-se a redirecionar e harmonizar o movimento. Esse princípio também pode ser aplicado à vida. Muitas vezes tentamos resolver tudo com esforço excessivo, tensão e pressa. O Tai Chi ensina que o equilíbrio surge quando aprendemos a fluir com as situações. Outro ponto interessante é que existem diferentes estilos de Tai Chi. Entre os mais conhecidos estão os estilos Shen, Yang,
Wu e San. Cada estilo tem suas características, mas todos compartilham os mesmos princípios fundamentais: suavidade, continuidade, respiração natural e consciência. A prática geralmente começa com movimentos básicos. Esses movimentos ensinam postura, transferência de peso e coordenação. Depois o praticante aprende sequências chamadas de formas. Uma forma é uma série de movimentos conectados, executados de maneira fluida. Algumas formas podem durar apenas alguns minutos. Outras podem durar 20 minutos ou mais. Com o tempo, o praticante aprende a executar essas formas de maneira cada vez mais natural e relaxada. Uma das coisas mais bonitas do Tai Chi é que ele nunca acaba. Mesmo depois de muitos anos praticando, sempre existe algo novo para aprender. Um pequeno detalhe na postura, um ajuste na respiração, uma sensação mais profunda de equilíbrio. É uma jornada contínua de autoconhecimento. E talvez seja por isso que o Tai Chi é frequentemente chamado de a arte da longa vida. Não porque ele promete milagres, mas porque incentiva um estilo de vida mais consciente, mais equilibrado e mais saudável. Praticar Tai Chi é como cultivar um jardim. Os resultados não aparecem da noite para o dia. Mas com prática constante, paciência e dedicação, os benefícios começam a florescer. Se você nunca experimentou o Tai Chi, talvez este seja um bom momento para começar. Bastam alguns minutos por dia. Um espaço tranquilo, respiração calma, e movimentos simples. Com o tempo, esses minutos podem se tornar um dos momentos mais valiosos do seu dia. Um momento de silêncio, um momento de equilíbrio, um momento de conexão consigo mesmo. Cada movimento do Tai Chi contém muitos detalhes. A posição dos pés, a transferência do peso do corpo, o alinhamento da coluna, o relaxamento dos ombros, a respiração, a intenção do movimento. No começo, pode parecer muita coisa para prestar atenção ao mesmo tempo. E isso é completamente normal. Por isso, no Tai Chi, não existe pressa. A aprendizagem acontece passo a passo. Primeiro o corpo aprende a se mover lentamente. Depois aprende a manter o equilíbrio. Depois aprende a relaxar durante o movimento. E só depois começa a compreender a profundidade da prática. A paciência é uma das maiores virtudes que o Tai Chi desenvolve. Quando você pratica regularmente, começa a perceber pequenas melhorias. Talvez um movimento que antes parecia difícil começa a se tornar natural. Talvez o corpo fique mais relaxado. Talvez a respiração se torne mais profunda. Essas pequenas mudanças mostram que o processo está funcionando. Outra coisa importante é que cada pessoa aprende em seu próprio ritmo. Não existe comparação. No Tai Chi, não importa quem aprende mais rápido. O que realmente importa é continuar praticando, mesmo que seja por poucos minutos por dia. Com o tempo, a prática se transforma em um hábito. E quando isso acontece, os benefícios começam a aparecer de forma mais clara. Muitas pessoas dizem que o Tai Chi muda não apenas o corpo, mas também a forma como vemos a vida. A paciência que desenvolvemos durante os movimentos começa a aparecer em outras áreas da vida. Nos tornamos mais tranquilos, mais observadores, mais equilibrados. Isso acontece porque o Tai Chi não é apenas um exercício físico. Ele é também um treinamento da mente. Durante a prática, aprendemos a desacelerar. Aprendemos a prestar atenção no momento presente. E aprendemos que o progresso verdadeiro acontece de forma gradual. É como plantar uma árvore. Você não planta hoje e espera colher amanhã. Primeiro vem a semente, depois o crescimento lento, depois as raízes se fortalecem. E somente depois aparecem os frutos. Com o Tai Chi acontece exatamente a mesma coisa. Cada movimento que você pratica hoje é uma semente. Cada repetição fortalece o corpo e a mente. E com o tempo, essa prática se transforma em equilíbrio, saúde e tranquilidade. Por isso, se você está começando agora, lembre-se de algo muito importante: não tenha pressa. Aproveite cada momento da prática. Observe seu corpo, respire profundamente, e permita que o aprendizado aconteça naturalmente. O Tai Chi é uma jornada longa. Obrigado por ouvir RRRRRRRR.
E no próximo episódio vamos continuar explorando os princípios do Tai Chi e como eles podem transformar a nossa vida diária. Até a próxima! Muito obrigado a João Carlos e a Maria, eu conheço vocês.